Imagine um país ultraconservador, onde por décadas mulheres não podiam nem dirigir, tentando agora se tornar o lugar mais futurista do planeta. Um reino governado por uma monarquia absoluta que está investindo centenas de bilhões em cidades inteligentes, robôs com cidadania e até turismo espacial. Mas, por quê? O que está acontecendo nos bastidores da Arábia Saudita para que ela esteja investindo em inteligência artificial, shows com celebridades ocidentais e megaprojetos de entretenimento enquanto ainda censura vozes dissidentes e mantém leis que remontam à Idade Média? Estaria o petróleo prestes a acabar? Ou há um plano secreto sendo executado longe das câmeras, com o apoio das maiores potências do planeta? Prepare-se para entrar na mente de um dos governos mais enigmáticos e ambiciosos do século XXI. O que está por trás da chamada Visão 2030 vai muito além do que o marketing do Oriente Médio quer que você acredite. E o caminho para entender tudo começa por um nome. Antes de mergulharmos a fundo nesse incrível assunto, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Mohammed bin Salman, conhecido como MBS, é o arquiteto da Visão 2030. Um príncipe que, aos 30 e poucos anos, assumiu o controle de um dos países mais ricos e conservadores do mundo com a promessa de modernizar tudo. Para alguns, ele é um reformador ousado, para outros, um autocrata impiedoso. O fato é que sob seu comando, a Arábia Saudita está se abrindo ao entretenimento, à inovação e ao turismo. MBS não quer apenas reformar o reino. Ele quer colocá-lo no centro das decisões geopolíticas e econômicas do século XXI. Mas a modernização tem um preço. Desde prisões secretas até o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi, o príncipe tem sido alvo de denúncias internacionais. Mesmo assim, continua sendo cortejado por empresas de tecnologia, esportes e moda. Mas o que realmente sustenta essa transformação? Para entender o verdadeiro plano por trás do discurso, é preciso olhar para um projeto colossal, que parece saído diretamente de um filme de ficção científica. No coração do deserto saudita, uma cidade está sendo construída com promessas absurdas: carros voadores, robôs domésticos, clima controlado artificialmente, zero emissões de carbono. Seu nome? Neom. Uma megacidade planejada para abrigar 9 milhões de pessoas, com investimento inicial de 500 bilhões de dólares. Tudo isso sob o comando direto de MBS, que promete tornar Neom o centro de inovação do planeta. Mas não se trata apenas de infraestrutura. A cidade seria governada por leis diferentes do restante do país, com uma liberdade jamais vista no reino. Uma zona franca de experimentação tecnológica e social. Só que por trás dessa utopia moderna, surgem perguntas perigosas: como isso afetará o povo saudita comum? E por que moradores nômades da região estão sendo forçados a sair para abrir espaço ao projeto? O discurso de modernidade esconde tensões profundas, e enquanto Neom cresce, o próprio modelo econômico do país começa a ser desmontado. A Arábia Saudita construiu sua fortuna sobre o petróleo. Mas com a pressão global por energias renováveis e a queda gradual na demanda por combustíveis fósseis, o país se viu forçado a planejar um novo modelo de futuro. A Visão 2030 é, na prática, um plano de sobrevivência econômica. O objetivo é diversificar ao máximo turismo, entretenimento, mineração, inovação, startups, logística, finanças e tudo para reduzir a dependência do ouro negro. A criação de mega-eventos, o investimento em Fórmula 1, futebol e até parques temáticos é parte dessa estratégia para atrair novos fluxos de capital. Mas será que uma nação forjada no conservadorismo religioso consegue mesmo se abrir ao mundo moderno sem entrar em colapso? E como lidar com o conflito entre tradição e mudança enquanto o relógio da economia continua a correr? Nos últimos anos, a Arábia Saudita viu surgir cinemas, shows de artistas pop ocidentais, festivais com música eletrônica e até lutas de UFC. Tudo isso em um país que até recentemente punia com rigor demonstrações públicas de afeto e restringia o acesso das mulheres a estádios. A sociedade saudita está sendo empurrada para um novo paradigma. Mas essa mudança, apesar de intensa, não vem sem resistência.
Líderes religiosos, famílias tradicionais e parte da população mais velha questionam essa ocidentalização acelerada. O governo, por sua vez, responde com censura, prisões e vigilância. A tensão cresce nos bastidores enquanto o regime tenta manter a estabilidade num cenário de mudanças radicais. E é exatamente nesse ponto que surge uma das maiores contradições da Visão 2030. Enquanto o governo investe em robôs falantes e shows internacionais, organizações de direitos humanos denunciam prisões arbitrárias, tortura de opositores e assassinatos políticos. O caso mais emblemático foi o de Jamal Khashoggi, colunista do Washington Post morto brutalmente dentro do consulado saudita em Istambul. O crime gerou revolta global, mas logo foi abafado por contratos bilionários e acordos estratégicos com potências ocidentais. Empresas como Google, Amazon e Disney seguem negociando com o reino, enquanto ativistas locais desaparecem. A pergunta que fica é: o que vale mais, os direitos humanos ou os bilhões do petróleo e da inovação? E por que o mundo parece ignorar essas violações enquanto o país se transforma em um centro de poder tecnológico e econômico? A transformação da Arábia Saudita acontece num tabuleiro geopolítico extremamente delicado. Rivalidades com o Irã, a influência crescente da China, a dependência militar dos Estados Unidos e os conflitos no Iêmen formam uma rede de alianças e ameaças. O reino está tentando se posicionar como mediador global, inclusive entre russos e ucranianos, enquanto se aproxima de Israel e tenta minimizar sua dependência dos Estados Unidos. Essa movimentação geopolítica silenciosa está moldando novos blocos de poder no Oriente Médio. Mas enquanto o reino cresce externamente, internamente ele reforça o controle. E essa máquina de controle está sendo alimentada por algo que poucos perceberam. Por trás de todos os investimentos da Visão 2030 está o PIF, o Public Investment Fund, o Fundo Soberano Saudita. Com ativos que ultrapassam os 700 bilhões de dólares, ele é o braço invisível que compra times da Premier League, investe em empresas como Uber, Twitter e Nintendo, e financia projetos como Neon. Mas por que um país estaria comprando tantos ativos fora de seu território? E o que acontece se esses investimentos forem usados não apenas como estratégia econômica, mas como ferramenta de influência global? A chave está na próxima fronteira que a Arábia Saudita pretende dominar. A Arábia Saudita não quer apenas acompanhar a revolução tecnológica. Ela quer liderá-la. Já investiu bilhões em inteligência artificial, automação, Big Data e até concedeu cidadania a um robô, Sofia. Mas não se trata apenas de inovação. O uso massivo de inteligência artificial está sendo planejado para vigilância em massa, predição de comportamento e controle da população. Robôs cuidando de hospitais, algoritmos gerenciando cidades, softwares decidindo políticas públicas. Isso é o futuro? Ou estamos diante de um laboratório de poder onde a tecnologia substitui a democracia? A resposta pode estar escondida na maior de todas as contradições. A Arábia Saudita é guardiã dos lugares mais sagrados do Islã, berço de uma tradição religiosa que molda cada aspecto da vida de milhões. Como conciliar isso com raves no deserto, robôs com cidadania e uma cidade onde não haverá nem mesmo leis islâmicas? O reino está tentando reescrever sua própria identidade, mas até onde é possível modernizar sem destruir o tecido espiritual e cultural que o sustenta? Essa é a encruzilhada invisível que paira sobre a Visão 2030. E talvez o maior risco nem esteja no fracasso da tecnologia, mas no colapso silencioso de uma identidade milenar. Agora quero saber sua opinião, o que você achou desse assunto? Conte pra mim, aqui abaixo nos comentários. E não se esqueça de deixar seu like. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações, e até o próximo vídeo.